Vamos lá, pessoal, nossa terceira partezinha do conteúdo. Agora vamos falar sobre referências. Referências é aquele capítulo, o último capítulo que a gente tem lá no nosso trabalho, que é quando nós vamos colocar toda a referência, todas as obras que foram utilizadas aí no nosso trabalho. A ABNT, então, o número da NBR é 6023, que foi modificado aí no ano de 2018. O que é uma referência? Referência, então, segundo a ABNT, é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Isso é o que a ABNT diz. O que houve de modificação aí? A última norma que a gente tinha era 2002, então em 2018 houve uma atualização aí da ABNT para até inserir, né, alguns tipos de documentos eletrônicos que até então não tínhamos. Pode passar aí para a gente. O que vocês têm que tomar cuidado? Assim, ó, a gente vem todo o texto em um e-mail, correto? Só lembrando aí as normas, né? Na BNT, nas referências, no capítulo das referências, a gente tem que fazer espaçamento simples. Então, vocês vão selecionar, o que dá para fazer é escrever o texto, selecionar e colocar tudo em espaçamento simples. Um outro detalhe bem importante, entre uma referência e outra, a gente tem que dar um espacinho, ou seja, dá um enter, escreve a referência, dá um enter, escreve na linha de baixo. Outro detalhe importante, o nosso texto inteiro ele vem alinhado, justificado dos dois ladinhos. As referências, elas são alinhadas somente na margem esquerda, somente aqui, tá? Por que isso? Por causa daquelas questões de sites, né, que a gente tira da internet, para não ficar aquele monte de espaço em branco, tá? Outro detalhe bem importante, então esse slidezinho aqui é uma síntese de como a gente tem que fazer o nosso capítulo das referências. Outro detalhe bem importante, deve aparecer em ordem alfabética de sobrenomes, certo? Vai do A até o Z. Os recursos tipográficos, tipo negrito, itálico ou sublinhado, devem aparecer somente no título. Assim, ó, no IFES que a gente não trabalha com sublinhado. Vocês, quando fizerem um título, ou da revista, ou de um artigo, por exemplo, de um livro, vocês devem colocar ou em negrito ou em itálico. Bom, gente, a ordem das informações, como que a gente faz a referência? Ó, primeiro, em caixa alta, o sobrenome, isso aqui é de um livro comum, tá? Sobrenome, vírgula, o nome, pontinho final, preste atenção na pontuação, o título da obra, em negrito, depois a cidade onde foi editado o livro, 2 pontinhos, a editora, vírgula e o ano. Essa é a ordem que devem ficar aí as nossas referências. Um exemplo aí para vocês verem. Ó, nesse slide eu coloco vários exemplos, estão vendo? E uma ideia de como teria ficado, por exemplo, um trabalho que eu fiz. Ó, primeira coisa, vamos reparar, está em espaçamento simples. Outra coisa que eu quero que vocês reparem, a ordem. Aqui começou com a letra B, depois o D, né, Dias, Dina, e depois aqui no final o S em Silva. O que mais que eu quero que vocês vejam? Vamos começar aqui com esse do Dias, por exemplo. Depois a gente vem aqui para cima. Aqui é um livro, tá? Uma referência de um livro. Então, Dias, vírgula, Paulo F, né? Paulo Francisco, é o último nomezinho ali, o sobrenome eu posso abreviar. Ponto final, coloco o título em negrito, coloco a cidade, 2 pontos, a editora e o ano. Ó, Florianópolis, Papa Livro 2014. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui no último, queria chamar uma atençãozinha de vocês. Silva, vírgula, Pedro, sistemas digitais, 2 pontos, uma nova tecnologia. Repara no título. Só sistemas digitais que está em negrito. Por quê? Porque só isso aqui é considerado título. O que vem antes, depois dos 2 pontos ou depois de um travessãozinho, a gente chama de subtítulo. Então, ele não vai em letras, em negrito, tá? Agora, aqui em cima, por que eu escrevi Brasil? Aqui é um documento diferente, então é importante vocês verificarem aqui, importantíssimo, vocês saberem se é um livro, se é uma resolução, se é que tipo de legislação que é, se é um artigo de revista, se é um artigo de jornal, é bem importante porque ele vai modificar a estrutura. Aqui, por exemplo, é uma legislação que eu peguei,
uma legislação federal. Se é uma legislação federal, por isso que eu coloquei que a autoria é o país de origem. Se fosse uma legislação nacional, estadual aqui de Santa Catarina, aqui em cima estaria escrito Santa Catarina. Se for uma legislação municipal, aí eu escreveria, por exemplo, Florianópolis aí em caixa alta, como se eles fossem o autor, certo? Então, esse slidezinho é um exemplo aqui que eu poderia passar para vocês. Ali eu dei exemplos somente com o autor, mas assim como aconteceu lá nas citações, também pode ter mais de um autor. Então, se tiver um autor, aqui nós já vimos, né? Só chama atenção sempre para a pontuação. Se tiver dois autores, como é que a gente faz? Olha que interessante. Esse é o Antônio Gomes, por exemplo, Antônio Cândido Gomes, e o livro era do Caio Antônio Vec. Como é que a gente coloca? Olha lá, Gomes, vírgula, Antônio C, ponto e vírgula, tá? A gente sempre separa dois autores com ponto e vírgula. E o resto segue igual, né? Estética romântica, textos e assim vai. Se tiver, pode passar aí. Se tiver três ou mais autores, como é que a gente faz? A mesma coisa. Joga o nome dos três autores, estão vendo? E sempre separando por ponto e vírgula. O resto segue tudo normalmente, né? Rio de Janeiro, opa, aqui faltou o título aqui da obra, ó, percebeu um erro aqui no meu slide, depois eu arrumo. Se tiver 4 ou mais autores, lembra do et al. Que a gente viu lá na citação? Aqui a mesma coisa, ó, Ramos, vírgula, Fernanda et al. Estão vendo? Ele está aqui em itálico, né? E está junto com um pontinho final. Física para iniciantes, Florianópolis, editora da UFSC. Então, qual o detalhe que eu quero que vocês percebam? Sempre essa questão da ordem dos autores. Não é em ordem alfabética, mas na ordem que ele aparece lá no trabalhinho da onde eu peguei. Podemos passar aí. Bom, aqui só um lembretezinho, né? Às vezes vocês podem ver, né, em algum lugar as expressõezinhas in, esse SL e o et al. Só lembrando que aparece sempre em itálico, né? Isso a BNT agora foi uma das modificações da BNT, tem que colocar em itálico. O in significa que está dentro de uma obra. Por exemplo, você pega um artigo que estava dentro da revista, aí você coloca esse in. O SL quando não tem local de publicação, né? Nem sempre a gente acha todas as informações, tá? Vocês têm que ficar ligados. E o et al. A gente já viu, pode passar aí, é quando tem 4 ou mais autores. Aqui eu faço um slidezinho com exemplo, ao exemplo do in, né? Santos fala da colonização das terras dos Tucujus, in, ó, História do Amapá. História do Amapá era a revista, e se a colonização da terra foi o artigo que eu peguei. Então, olha o que vai em negrito. O que vai em negrito vai ser o título da revista e não o título da obra. Se não tivesse, né, se não fosse dentro de uma revista, seria o título da obra, do artigo, que iria em negrito, tá? Aqui é um exemplo do SL, quando não tem um local, tá? Então, a gente coloca ali. E um exemplo aqui do et al. Também, que a gente já viu em outros slides. Gente, nós vamos usar muita referência de e-mail eletrônico. Como é que a gente faz isso daí? Dois detalhes bem importantes, né? O e-mail, quando a gente pega de endereço eletrônico, claro, não vai ter a editora, né? Porque não precisa de editora para colocar ali. O segundo detalhezinho são duas expressões que a gente tem que obrigatoriamente colocar. Qualquer documento que vocês peguem da internet tem que colocar. Eu botei aqui em azul para chamar a atenção de vocês, ó. A expressãozinha disponível em, acesso em, tá? Essas expressões são obrigatórias. No disponível em, a gente vai colocar o endereço, não tem mais aquele sinalzinho, se alguém aí é das antigas, antigamente a gente botava o sinal de maior e menor aqui dentro da referência, não tem mais, a BNT aboliu isso daí. Então eu coloco o endereçozinho direto e no acesso em eu coloco a data que eu acessei. Então aqui, por exemplo, eu acessei em 13 de outubro de 2018. O que eu chamo a atenção? Não tem o D, ó. Não é 13 de outubro de 2018. É 13, é um número. As 3 primeiras letrinhas do mês é uma abreviatura, então joga um pontinho final. Se fosse, por exemplo, né, no dia de hoje a gente está em março, então ficaria o M, o A e o R, pontinho 2020, tá?
Pode passar aí, próximo slide. Ó, na referência, a gente pode encontrar, nem sempre vai encontrar tudo direitinho, com o autor, aquele negócio todo. Né? No slide anterior, pode passar, voltar aqui um instantinho no slide anterior. No slide anterior aqui, ó, a gente tinha o nome da autora. Né? Então, se tem o nome da autora, segue normalmente o nome da autora, o título da obra, tinha o local, tinha a data, e eu botei disponível em acesso em, certo? Pode passar para o seguinte. Mas nem sempre a gente tem essas informações. Por exemplo, se não tiver autoria, só tem o título. Gente, assim, ó, se não tiver nem autor nem título, esquece aquele site lá, porque não deve ser indexado. Todo site indexado, ou seja, confiável, vocês vão encontrar pelo menos essas informações, ou o autor ou o título. Tá? Então, ó, o que a gente faz? O título era Estratégia para Sustentabilidade. A primeira palavrinha, vocês vão escrever tudo em caixa alta. Gente, isso não é para vocês decorarem, tá? Os slides vão ficar, vou depositar ali no Siga e vocês vão sempre olhando na hora que fizer o exercício, na hora que escrever o texto de vocês. Então, estratégia, tudo em caixa alta para sustentabilidade. Não tinha mais informação nenhuma disponível em acesso em, tá vendo? Se não tiver título e não tiver autor, como eu falei, não coloquem trabalho acadêmico. É errado só escrever o endereço, como a gente fazia lá, um monte de gente faz em trabalhos do ensino médio, HTTP e coloca lá o endereço, isso está completamente incorreto. Pode passar aí para nós. Como fazer a citação? Então a gente viu a referência. Agora, como é que eu vou fazer a citação? Eu não posso dizer, segundo www, e jogar a citação. Não, está incorreto. Ó, quando a gente for citar alguém, né, pode citar a entidade, a organização. Por exemplo, de acordo com o site oficial da Celesc, se a gente vai no site da Celesc, a gente não vai pegar nada muito difícil ter alguma coisa que tenha autoria. Né? Então, da onde que eu tirei? Do site da Celesc, da página oficial. Eu peguei alguma coisa da página oficial do IFESC. É assim que vocês têm que colocar no meio do trabalho de vocês, tá? Segundo, né, e joga lá a página oficial. Ó, esse slidezinho aqui coloquei bem assim, bem explicadinho para vocês não se perderem. Um exemplo, tá? Se eu peguei essa citação aqui, ó, com o auxílio de uma empresa especializada, a Casan localizou água em um poço artesiano ao lado da estação de tratamento ETA, Indaial. Eu fiz citação direta e eu tenho que colocar aqui dentro do parênteses, botei no finalzinho, Casan, que foi da onde eu tirei, tudo em caixinha alta, vírgula 2019. Né? Reparem nisso aqui. Reparem que não tem página. Claro, site não tem página. A gente só vai achar página em site quando for de artigos. Tá? Se como a gente pega a página da Casan, da Celesc, do IFESC, não tem, por exemplo, a página. Ou eu posso fazer, então aqui eu fiz, né, a citação no final, eu posso fazer a citação no começo, como a gente viu lá no primeiro bloco. Em sua página oficial, a Casan 2019 indica que localizou água, aí eu peguei um trechinho ali e coloquei, tá? Lá, isso aqui no meio do meu texto. Lá no final, como é que eu ficaria? Uma coisa vocês têm que prestar muita atenção. Como eu escrevi aqui, ó, como eu citei aqui, eu vou ter que achar aqui embaixo, né, lá no final do capítulo das referências. Casan, que foi da onde eu tirei, estão vendo? Ó, Poços ampliarão, daí eu coloquei aqui o título, disponível em acesso em. Tá? Isso aqui é bem importante o que eu acabei de falar. O que vocês colocarem lá no meio do texto, se vocês botassem o Silva aqui, lá no final tem que ter o Silva. Se vocês botaram que é 2019, aqui eu tenho que colocar que é 2019. Fechou? Agora a gente já está chegando no finalzinho, agora algumas sínteses. Pode passar um pouquinho mais para cima, por favor? Se tiver um autor, então, foi o que a gente trabalhou basicamente até agora. Né? Ó, lá no meio do meu texto, segundo Moraes, isso que eu acabei de falar para vocês, lá no capítulozinho da referência tem que estar o Moraes, tem que estar exatamente o ano, tá? Isso aí vocês têm que se policiar para não fazer errado. Se tiver dois autores, como é que nós vimos? Lá na minha citação, segundo Peixoto e Costa, né? Como é que tem que ficar lá no finalzinho, Peixoto, ponto e vírgula, Costa, tá, gente? Isso aqui é uma síntese, a gente já viu isso aqui.
Mas assim, ó, esses slidezinhos eu fiz como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente trabalhou no dia de hoje. Tá? Pode passar, por favor. Se tiver 3 autores, exatamente a mesma coisa. Lá no meio do meu texto, como é que eu vou fazer? Segundo Silva, Dias e Costa, 2016, e faço a citação. Pode ser no início ou no final. Lá nas referências tem que estar exatamente nessa ordem. Silva, Dias e Costa. Estão vendo? E o ano também tem que coincidir. Se for 4 ou mais autores, a gente usa o et al. Então não pode esquecer do et al, gente. Vocês não podem ignorar autores. Isso é erro gravíssimo. Então, segundo Gomes Silva et al, lá no meio do meu texto, e lá no final, ó, o mesmo Gomes Filho, Antônio, porque daí aqui eu posso colocar o primeiro, devo colocar o primeiro nome dele, et al, Física para Iniciantes, e daí eu escrevo a obra. Certo, gente? Então, assim, ó, assim que a gente faz as referências, se vocês repararem, eu só coloquei basicamente livro e uma legislação, mas vocês poderão encontrar outros documentos também em relação a isso daí. Eu só peço que passe mais um slidezinho. Esses outros documentos, vocês vão, no próximo bloco eu já vou trabalhar com vocês, podem encontrar nesse portal aqui, ó, nesse endereço, portal.bu.ufsc.br. O próximo bloco eu vou ensinar para vocês, então, como que vocês fazem para acessar aí, ter um modelinho de todas as referências, tá bom?